Olá, eu sou o Josemir de Deus e você está no canal JD Cinema e Companhia. Hoje nós vamos falar sobre cinema. Essa sétima arte que todo mundo adora, né? No mundo inteiro, quem não gosta de pegar uma pipoquinha e ir pro cinema curtir lá aquele telão, né? Aquele ambientezinho agradável com a família, ou até mesmo sozinho, ou com o namorado, ou com a namorada, não é mesmo? Isso já dura anos e anos, né? A história do cinema. E o nosso canal, Cinema e Companhia, como fala, ele é um canal exclusivo para falar sobre películas, sobre cinema. Eu já até inaugurei o canal com um filme polêmico, Maria Madalena, mas na verdade, este vídeo que eu estou fazendo agora que deveria ser o primeiro, porque nós não podemos falar de cinema sem antes saber como tudo começou. Então é por isso que nós estamos aqui fazendo esse primeiro vídeo, mas antes de qualquer coisa eu gostaria que você deixasse seu like lá, e se você gostar do canal, por favor se inscreve, tá bom? Se inscreve que nós vamos curtir bastante. Esse canal é um canal de entretenimento, é um canal para falar daquilo que eu, assim como eu ou você e muitas pessoas gostam de cinema, para a gente se entrelaçar, trocar ideias, bater papo, tirar dúvidas, tá bom? Eu não sou assim nenhum especialista em cinema, mas simplesmente eu amo cinema. Para vocês terem uma ideia, eu acompanho o cinema desde os meus 9 anos de idade, quando eu já comecei a trabalhar e ter o meu dinheiro para ir para o cinema. Então sobre esse assunto, sobre essas coisas, sobre essas pessoas que nós vamos falar agora. A história do cinema, ela começou na verdade no dia 28 de dezembro de 1895. É especial no que se refere ao cinema e à sua história. Nesse dia, no Salão Grand Café, em Paris, os irmãos Lumière, né? Eles foram muito importantes no início dessa jornada do cinema, né? E os irmãos Lumière, eles fizeram uma apresentação pública, cinematógrafo. Eles chamaram de cinematógrafo. O evento causou assim uma certa comoção nas 30 e poucas pessoas presentes. Em 1876, o Edward Muybridge fez uma experiência. Ele primeiro colocou 12 e depois 24 câmeras fotográficas ao longo de um hipódromo e tirou várias fotos da passagem de um cavalo. E ele fez com isso, quando ele fez as conjunturas das imagens, ele teve ali uma leve descoberta, vamos dizer assim, do que seria o cinema, né? Do que seria a película cinematográfica. Em 1882, Etienne Jules Marley melhorou o aparelho, mas foi em 1882 o chamado Etienne Jules Marley que melhorou esse aparelho, né? E em 1888, o Louis Aimé Augustin Le Prince filmou uma cena de cerca de 2 segundos, imaginem você, 2 segundos, mas a fragilidade do papel utilizado fez com que a projeção ficasse inadequada. Em 1891, Thomas Edison, o famoso Thomas Edison, inventou o cinetógrafo e posteriormente o cinetoscópio. Esse último era uma caixa movida a eletricidade que continha a película inventada por Dixon, mas com funções limitadas. Baseado na invenção de Edison, Augusto e Louis Lumière inventaram o cinematógrafo, um aparelho portátil que consistia num aparelho 3 em 1, máquina de filmar, revelar e projetar. Desde o início, desde quando eles começaram a inventar o cinema, a película, né, cinematográfica, o filme, os inventores sempre tentaram fazer uma sincronia de áudio com a imagem, mas que nunca deu certo. E foi assim durante 30 anos. Né? E durante esses 30 anos, os filmes que eram produzidos eram mudos, silenciosos. E o pioneiro, né, como muita gente que gosta de cinema já sabe, né, o que mais produziu filmes nesse estilo de mudo foi Charlie Chaplin, né? Ele foi um dos pioneiros que se destacou muito nesses filmes, pelo seu estilo e que casava bem com
com a forma de você ver agradável, né? Ele era mudo, porém engraçado, e por isso ele se tornou assim ele ficou famoso, né? O ilusionista francês Georges Méliès começou a exibir filmes em 1896, quando ganhou uma filmadora. Ele foi pioneiro em alguns efeitos especiais. Seu filme Le Voyage dans la Lune, ou Viagem à Lua, né, como temos imagens aí, de apenas 14 minutos, foi provavelmente o primeiro a tratar sobre o assunto de alienígena. Em The Great Train Robbery, de 1903, um dos primeiros westerns do cinema, o grande legado foi o cross-cutting, com imagens simultâneas em diferentes lugares. E o interessante desse filme é que eles tiveram que refazer o final porque o final do filme deixava os bandidos como heróis, né? Então, naquela época, eles não eram muito aceitos esse tipo de mostragem, né? Porque passava uma educação invertida para as pessoas. Então, eles tiveram que refazer esse final do filme e no entanto, foi um filme assim muito, digamos assim, um dos primeiros filmes a ser polêmico, né? E ali, a partir dali, o cinema passava a ser um grande educador também, né? Em janeiro de 1914 foi exibido Photodrama of Creation, um dos filmes mais longos, que durou 8 horas de duração. Esse filme aqui, ele foi o primeiro, né, a primeira produção que falava sobre o Evangelho de Jesus, que mostrava através de película a Bíblia. Foi o primeiro, né? Interessante isso, né? O filme consistia em 96 gravações de pequenos discursos bíblicos narrados por um locutor bem conhecido na época. Muitas cenas eram acompanhadas por músicas clássicas. Interessante, né? Os Estados Unidos lançou o filme O Nascimento de uma Nação em 1915 e foi considerado um dos filmes mais populares da época do cinema mudo. Causou polêmica por ser uma glorificação da escravatura, né? E segregação racial, fazendo promoção do aparecimento da Ku Klux Klan. E isso aí gerou muita polêmica mesmo, né? Foi em 1915 esse filme do diretor D.W. Griffith. O filme foi The Birth of the Nation. Durante os anos 30, os filmes históricos ou bíblicos, na maioria das vezes, caminharam em mãos dadas, dentre o que misturavam. E foi no ano de 1923 que foi produzido o primeiro filme, o primeiro longa bíblico, Os 10 Mandamentos, e logo em seguida teve também O Rei dos Reis, em 1932, Os 10 Mandamentos de 1923 e O Rei dos Reis em 1932 e Cleópatra em 34. Esses filmes já foram produzidos já com som, né? Na verdade, o som ele foi introduzido nos filmes, pela Warner Brothers em 1926. Ela lançou o sistema de som Vitaphone, gravação de som sobre um disco. Até que em 1927 a Warner lançou o filme The Jazz Singer, um musical que pela primeira vez na história do cinema tinha alguns diálogos e cantorias sincronizados. Interessante, isso aí em 1927, tá, gente? Então a gente aqui vê a Warner, né? Ela é pioneira aí no cinema. Durante os anos 30, os filmes de gangster, eles se destacavam bastante, porque na época, como sempre, né, o cinema ele sempre retrata o que está acontecendo na época. E naquela época, gangsters era uma coisa muito natural, né? Principalmente na Europa, né? E na América do Norte. No gênero ficção científica, gente, foi o destaque para o filme de Drácula e de Frankenstein. O ator
preferido das produtoras era Boris Karloff, né? Produziu Frankenstein, e Bela Lugosi, que fez o Drácula, né? Nos anos 40 surgiu a Segunda Guerra Mundial, o que deu uma alavancada, né? Logo, a Segunda Guerra Mundial fez a Inglaterra e os Estados Unidos dar assim, uma força total no cinema, né? O cinema já não era mais mudo, e esses dois países, eles se juntaram e fizeram muitas produções sobre a Segunda Guerra Mundial. Até durante os anos 70 era possível se ver muitos filmes nos cinemas sobre a Segunda Guerra Mundial, mas foi muito mesmo, tá, gente? Muitos filmes de produções narrando sobre a Segunda Guerra Mundial. E depois foi esfriando, né? Nós tivemos também depois nos anos 50 e 60, que foi quando surgiu os primeiros filmes de western, né? O cinema começou a investir nessa parte de faroeste, porque Hollywood entrou em crise e a Itália, ela tomou um pouco à frente desse segmento de cinema, e foi quando surgiu então o cinema, o chamado faroeste spaghetti, né? Foram os filmes de faroestes produzidos na Itália. Lembrando também que nesses anos 60, quando Hollywood estava em crise, foi quando a Disney, né, começou a surgir, lançando Mary Poppins e My Fair Lady, e em 64 ela fez um musical The Sound of Music, A Noviça Rebelde, que ficou muito famoso, né? E esse filme, A Noviça Rebelde, ele ficou até hoje como uma das produções mais rentáveis do cinema. No finalzinho dos anos 50, 60 e até os anos 70, aqui no Brasil já começava a surgir os chamados filmes pornô chanchada, né? O que deu início muito ao nosso legado de cinema, foi as pornô chanchada. O brasileiro, como sempre, ele sempre fazia cinema na questão de satirizar a coisa. Por exemplo, os americanos faziam uma produção e os brasileiros faziam o inverso dessa produção. Os americanos fez Tubarão, o brasileiro fez Bacalhau, né? Para dar um exemplo, isso foi nos anos 70 já. Mas o brasileiro sempre esteve na frente desse negócio de querer imitar os americanos. O Mazzaropi não poderia ficar de fora. Ele surgiu também como uma força no cinema, né? Muito engraçado na época, com as produções muito simples, porém chamou muita gente ao cinema, né? Muitas famílias iam ver o filme de Mazzaropi pela sua leveza, né? Por ele transmitir assim uma coisa agradável e sem ofensa, sem essa coisa de pornô chanchada, de palavrão, nada disso. Então, talvez naquela época, na época da ditadura, o Mazzaropi se destacou tanto. O filme do Mazzaropi se destacou tanto pelo fato dele oferecer essa coisa familiar. Em 1962 foi lançado o primeiro filme do 007, o famoso Doutor No. Então aqui um resumo do que foi a história do cinema, como surgiu. O primeiro aparelho que permitiu gravar os movimentos e reprojetá-lo foi o cinematógrafo, inventado em 1892 por Leon Bowling. Bowling, no entanto, não registrou sua invenção, o que deixou o caminho aberto para posteriormente, em 1895, na França, os irmãos Louis e Auguste Lumière patentear e melhorar a criação. Essa história de lançamento, né, de invenção, ela desde que o mundo é mundo, é assim. Nós temos também aqui no Brasil o Santos Dumont, que inventou o avião, mas quem patenteou mesmo, quem registrou, quem melhorou, foi os ingleses, né? E pegaram e ficaram com a fama até hoje. Aí a gente vê que realmente foram várias pessoas que descobriram, cada um teve sua função, mas os irmãos Lumière foi que patenteou e eles ficaram com essa fama aí, com esse, né?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Nós mostramos de uma forma rápida e simples como foi que iniciou tudo isso, essa história, a história desse maravilhoso segmento que é o cinema, né? Passando pela primeira máquina, o primeiro filme, a primeira produção cinematográfica, falando um pouco sobre Hollywood, a queda que teve a produção de Hollywood nos anos 40, 50, né? Falando sobre as produções cristãs, as produções evangélicas, né? As produções gospel, que teve uma grande importância, né? Na produção cinematográfica, ainda bem no início, né? Quando o cinema ainda estava começando, vocês observam que ali já estava a presença de Deus fazendo presença, né? Nesse segmento tão importante que é o cinema, e de uma certa forma evangelizar o mundo inteiro, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso vocês forem se inscrever no canal, não esqueça de acionar o sininho lá para você receber avisos de novos vídeos, né? E é isso. Vocês podem contar com novos vídeos. Nós vamos falar sobre muitas produções, as primeiras produções, as produções mais recentes, filmes novos que vão ser lançados, né? E contamos com você, tá? Para debate, trocar ideias, né? Vocês deixam seus comentários aí, tá bom? Obrigado, um beijão no coração e até a próxima.